O som seco de uma mandíbula de jumento atingindo o chão, o silêncio repentino de 1000 homens caídos e a respiração ofegante de um único guerreiro. 1000 homens armados, um homem só e uma arma improvável tirada das entranhas de um animal morto. Sansão venceu o inimigo com uma mandíbula de jumento, mas a maior batalha daquele dia não aconteceu no campo aberto, não aconteceu entre os filisteus e ele, aconteceu dentro da sua própria alma. Você já se sentiu tão forte a ponto de esquecer de onde vem sua força? E o que acontece quando a adrenalina passa e o vazio toma o lugar da glória? Hoje, vamos mergulhar na história de Sansão em Juízes 15, uma jornada onde o herói descobre que a maior derrota não é um exército inimigo, mas a autossuficiência que nos isola de Deus. Bem-vindo ao canal Entenda a Palavra. Se você busca compreender as profundezas das Escrituras para aplicar na sua caminhada diária, você está no lugar certo. A história de Sansão é um reflexo contínuo de nossas próprias lutas. Muitas vezes nos sentimos invencíveis, realizando feitos, acumulando conquistas, mas por dentro estamos secos e esgotados. Se você quer entender como transformar seus momentos de maior fraqueza em uma fonte de renovação espiritual, este vídeo foi feito para você. Inscreva-se agora, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade de aprendizado. Ao se inscrever, você nos ajuda a levar essas reflexões bíblicas a milhares de outras pessoas que, como você, buscam um caminho de paz e entendimento. Vamos juntos desvendar as camadas dessa narrativa impressionante que ainda ressoa nos dias atuais. A vingança de Sansão começa com uma ferida emocional. Ele amava uma mulher filisteia, mas a traição e o abandono transformaram seu amor em uma fúria destrutiva. Ele queima as plantações, as vinhas e os olivais dos filisteus, usando raposas com tochas, num cenário digno de um épico sombrio. Mas observem bem, essa raiva era um ciclo. Os filisteus respondem com crueldade, matando a mulher que Sansão amava e o pai dela. Sansão, por sua vez, revida com ainda mais violência, golpeando-os com grande mortandade. Ele é um homem movido pelo fogo, mas é um fogo que consome quem o carrega. Sansão acaba se isolando na rocha de Etã. Ele não está apenas fugindo, ele está vivendo as consequências de um estilo de vida que ignora a sabedoria. E aqui entra um fato curioso. O povo de Judá, o próprio povo de Sansão, estava em pânico. Eles preferiam a escravidão imposta pelos filisteus a enfrentar um conflito. O medo paralisa. Os judeus foram até Sansão não para ajudá-lo, mas para prendê-lo. Eles o amarraram com 2 cordas novas. Pense nisso, o libertador de Israel sendo entregue pelo próprio povo aos inimigos. Por que Sansão aceitou ser amarrado? Talvez porque ele não quisesse ferir os seus, mas também porque o peso do seu isolamento era maior que o peso das cordas. Ele é entregue, levado para o campo de Leí, onde os filisteus soltam gritos de vitória. Eles acham que finalmente o monstro foi contido, mas eles não conheciam a fonte da força dele. Quando os filisteus avançam sobre Sansão em Leí, soltando gritos de triunfo, eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Sansão estava amarrado, humilhado diante de seus próprios irmãos e agora cercado por um exército que buscava sua cabeça. Mas, na Bíblia, o momento em que o homem parece não ter mais saída é, frequentemente, o momento em que o Espírito de Deus decide agir com intensidade. O texto diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Aquelas cordas novas que pareciam indestrutíveis tornaram-se como fios de linho queimados pelo fogo. Imagine a cena. O silêncio do pavor dos filisteus ao verem aquele homem sozinho, soltando-se com uma facilidade sobrenatural. Sansão encontra uma mandíbula de jumento recém-encontrada no solo. Para muitos, um objeto comum, sem valor, talvez até impuro pela lei cerimonial.
Mas nas mãos de um homem impulsionado pelo Espírito, o objeto torna-se uma arma imparável. Ele desfere 1000 golpes. A cadência da batalha é implacável. Homem após homem cai sob a força de um juiz que naquele momento era o braço da justiça divina. Sansão vence. Ele derrota 1000 homens com o que ele tinha à mão. Mas aqui reside o grande paradoxo. Ele venceu, mas a vitória trouxe um novo tipo de perigo. Quando vencemos uma batalha importante, a tentação do orgulho é o nosso inimigo mais silencioso. Sansão, naquele momento de glória e sangue, estava prestes a esquecer quem realmente segurava aquela mandíbula. Após a vitória estrondosa em Leí, Sansão canta um cântico de triunfo. Ele celebra sua proeza. Com a mandíbula de um jumento, amontoei 1000 homens. Ele se esquece de mencionar o espírito que se apossou dele. Ele se torna o herói da sua própria narrativa. E é exatamente aqui, após o auge, que a queda começa a se desenhar. O esgotamento físico, a sede extrema que se segue após a adrenalina baixar, não é apenas biológica, é uma metáfora espiritual profunda. Sansão, que minutos antes parecia um deus entre homens, agora está desmaiado, sentindo que vai morrer de sede. Ele percebe que toda a sua força física não pode comprar um copo de água no deserto. A autossuficiência que ele exibiu em seu cântico de vitória desmorona diante de uma necessidade básica. Ele precisava de Deus, mas ele tinha se colocado no centro do palco. E é aqui que a história toma um rumo fascinante. Deus permite o esgotamento para que Sansão finalmente reconheça sua total dependência. Sansão clama. Aquele homem que não pediu permissão para nada, que agiu conforme seu desejo e impulsividade, agora se vê forçado a dobrar os joelhos. Ele ora. Ele diz: Senhor, tu deste esta salvação por minha mão. Morrerei eu agora de sede? Note o tom. Ele ainda está um pouco voltado para si mesmo, mas pelo menos ele está falando com Deus. A resposta divina é um milagre. Uma fonte de água brota milagrosamente na rocha seca. A fonte que brotou para Sansão foi chamada de En-Hakore, que significa a fonte daquele que clama. Deus não respondeu a Sansão porque ele era perfeito, ou porque ele era um estrategista impecável, ou porque ele era um herói sem máculas. Deus respondeu porque ele clamou. Esta é uma lição fundamental para todos nós que enfrentamos desertos na vida. Muitas vezes nos sentimos esgotados pelos nossos próprios erros, pelas nossas escolhas impulsivas ou pelo isolamento que nós mesmos criamos ao tentar resolver tudo na força do braço. Achamos que Deus se afastou, que Ele não quer ouvir nossas orações depois de termos agido por conta própria. Mas a história de Sansão em Juízes 15 nos ensina que a graça é maior do que a nossa imprudência. Quando Sansão bebeu daquela água, ele foi restaurado não apenas fisicamente, mas sua identidade foi colocada no lugar certo. Ele entendeu que, sem a água que vinha da rocha de Deus, a mandíbula de jumento não teria servido para nada. A vitória não era dele. A força não era dele. O propósito não era dele. Ele era apenas um instrumento nas mãos de um Criador misericordioso. A fonte En-Hakore é o símbolo eterno de que, enquanto houver clamor, haverá provisão. Você já se sentiu tão exausto que achou que Deus não ouviria seu pedido por socorro? Talvez você esteja carregando o peso de 1000 problemas e sentindo que a sua mandíbula de jumento, suas ferramentas atuais de defesa, não são suficientes para garantir sua paz. O convite de hoje é para que você reconheça o seu En-Hakore. Pare de tentar carregar tudo sozinho. A força que você exibe para o mundo não sustenta a sua alma no deserto. Apenas a dependência humilde pode fazer isso. A maior derrota de Sansão não aconteceu quando ele foi capturado, nem quando ele perdeu seus olhos, mas sim naqueles momentos em que ele viveu como se fosse um deus, esquecendo que era apenas um homem frágil precisando de uma fonte.
A sua força, embora sobrenatural, era um empréstimo, uma responsabilidade. Quando ele começou a acreditar que a força era sua propriedade, a derrota já estava instalada em seu coração. Reflita comigo. Quantas batalhas externas você tem vencido enquanto perde a guerra dentro da sua própria alma? Sansão nos mostra que a autossuficiência é um deserto perigoso. Podemos ganhar 1000 lutas, podemos conquistar admiração, podemos até ter sucesso aos olhos dos outros, mas se a nossa sede espiritual não for saciada pela fonte que vem de Deus, seremos apenas figuras trágicas, condenadas a definhar na rocha de Etã. A história de Sansão é um espelho. Veja-se nela. Onde você tem confiado na sua mandíbula de jumento em vez de clamar pela água do Espírito? Onde você tem se isolado por orgulho ou por medo da rejeição dos seus irmãos? Onde você precisa parar de cantar o seu próprio cântico de vitória e começar a adorar aquele que concede a vitória? A restauração de Sansão começou com um grito. Talvez hoje seja o dia do seu clamor. O que acontece quando a força acaba de vez? Sansão teve sua fonte, teve seu momento de restauração, mas a jornada não termina em Leí. O que acontece quando os segredos do coração são finalmente revelados e o preço da exposição cobra o seu valor? No nosso próximo encontro, vamos explorar o declínio inevitável de Sansão quando o propósito se perde na sedução e na conveniência. Se você deseja continuar essa jornada de compreensão profunda, certifique-se de estar inscrito no canal Entenda a Palavra. Não queremos apenas ler a história, queremos ser transformados por ela. Se esse estudo tocou o seu coração, se você se sentiu como Sansão naquela rocha seca, pronto para desistir, eu peço que você comente abaixo: Senhor, restaura minha sede. Esse pequeno gesto não é apenas um comentário, é um posicionamento de quem deseja deixar a autossuficiência para abraçar a dependência de Deus. Obrigado por acompanhar essa reflexão até aqui. Lembre-se, a fonte ainda está disponível mesmo para os corações mais exaustos. Até a próxima, e que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo comigo, inscreva-se no canal agora mesmo. Não deixe de conferir os outros vídeos da nossa série sobre os juízes de Israel, onde desvendamos o que a história de cada um deles tem a dizer sobre os nossos dias. Até breve. A jornada de Sansão nos convida a observar as sombras que cercam um homem destinado à grandeza, mas prisioneiro de seus próprios impulsos. Imagine por um momento a cena após a calmaria. O campo de Leí agora está em silêncio. 1000 corpos jazem espalhados pelo chão, derrotados por um único homem que segurava, não uma espada forjada em aço ou uma lança esculpida em madeira, mas o osso da mandíbula de um animal de carga. O cenário é macabro e, ao mesmo tempo, revela uma verdade desconfortável. A vitória foi esmagadora. Mas observe como Sansão lida com o triunfo. Ele não cai de joelhos em gratidão imediata. Ele não levanta um altar ao Senhor antes de qualquer outra coisa. Em vez disso, ele compõe uma estrofe, um cântico de autoglorificação. Com a mandíbula do jumento, feri 1000 homens, ele exclama para o vento, e aqui reside o abismo. O perigo da autossuficiência não começa com a derrota, começa com o sucesso. O momento em que você olha para o fruto da sua própria conquista e esquece que a força que moveu seu braço não era sua. É o momento em que a queda começa a ser desenhada nos mínimos detalhes. É uma armadilha sutil e invisível. Quando Sansão diz, eu feri, ele coloca a si mesmo no trono que pertencia apenas a Deus. E é curioso notar como a Bíblia nos mostra, quase imediatamente, a consequência dessa soberba. A adrenalina baixa, o esforço físico descomunal cobra seu preço e a realidade volta a bater à porta.
A força sobrenatural, que ele acreditava ser sua própria posse, evapora. Ele não sente mais a soberania do guerreiro, ele sente a fragilidade do pó. A sede, uma sede mortal, começa a consumir sua garganta. Ele percebe que, sem a intervenção divina, ele não é nada além de um homem exausto em um campo cheio de cadáveres. É o contraste perfeito entre a soberba de segundos atrás e o desespero do agora. Quantas vezes na vida você alcançou uma meta, obteve um sucesso ou venceu um problema difícil apenas para se ver, logo em seguida, completamente drenado e desamparado? O mundo aplaude o vencedor, mas o vencedor, muitas vezes, sente-se mais isolado do que nunca. Sansão descobriu que a força do espírito não é um combustível para o ego. É uma reserva que precisa ser mantida através da humildade. Ele precisou ter sede. Ele precisou sentir o deserto dentro de si para que o nome de Deus pudesse ser invocado novamente. E é aqui que a narrativa ganha uma profundidade espiritual perturbadora. Sansão não clama para que seu nome seja lembrado. Ele clama para que a vida não lhe falte. Ele reconhece que, se morrer ali, sua história será apenas uma nota de rodapé trágica sobre um homem que morreu de sede após ter matado 1000 guerreiros. E o que Deus faz? A Bíblia nos diz que Deus fendeu a rocha em Leí e dela brotou água. Não foi apenas um milagre físico, foi um lembrete. En-Hakkore, a fonte daquele que clama, torna-se o monumento da graça sobre o orgulho. Sansão bebeu e seu espírito tornou a viver. Ele foi restaurado. Mas precisamos nos perguntar, por que ele precisou chegar ao extremo? Porque tantas vezes nós também precisamos ser levados ao limite, ao ponto de colapso, para finalmente reconhecermos que não somos a fonte. A história de Sansão não é apenas sobre a força física de um herói bíblico. É um tratado sobre a fragilidade humana diante das grandes vitórias. É um alerta contra o silêncio de Deus, que, na verdade, é um espaço para o nosso clamor. O que nos faz acreditar que podemos seguir sozinhos? O que nos faz pensar que, depois de uma grande vitória, a nossa jornada não exige mais a mesma dependência inicial? A resposta, muitas vezes, está na maneira como olhamos para as nossas mandíbulas de jumento. Talvez seja o seu talento natural, a sua inteligência, o seu carisma ou até a sua posição social. Essas são as suas armas. Mas, se você se apoia nelas como se fossem a causa do seu sucesso, você está caminhando para uma desidratação espiritual que nenhuma conquista terrena poderá saciar. O episódio em Leí deveria ter sido o ápice da maturidade de Sansão, mas a Bíblia nos mostra que ele continuou errando. Ele continuou se aproximando das mesmas sombras que o levariam mais tarde à prisão em Gaza. E isso nos traz a reflexão central. A restauração não é um passaporte para a imunidade contra novos erros. A restauração é uma oportunidade diária de recomeçar com a dependência correta. Quando você se sente como Sansão, sozinho na rocha, cercado pelos restos das suas batalhas, entenda que a fonte não brota da força da sua vontade, mas da intensidade do seu clamor. Deus não se impressiona com o número de inimigos que você derrotou. Ele se move pela sinceridade do seu coração, quando você admite que não consegue continuar sem ele. A soberba é um veneno de ação lenta. Ela mata primeiro a percepção da necessidade de Deus e, por fim, isola o homem na sua própria capacidade. Sansão, o juiz, o nazireu, o libertador, precisou se tornar um pedinte diante da rocha para sobreviver. Onde você está escondendo o seu orgulho hoje? Quais são as vitórias que você tem ostentado como mérito próprio, enquanto sua alma definha em uma secura que ninguém mais consegue ver? Olhe para a sua vida com honestidade. A força que te trouxe até aqui não é a força que te sustentará amanhã se você não aprender a beber da fonte da humildade.
Não espere a sede se tornar mortal. Não espere o colapso do seu corpo ou a ruína dos seus relacionamentos para buscar a face de Deus. A história de Sansão é um lembrete sombrio, mas necessário, de que somos vasos frágeis. A mandíbula do jumento pode vencer a batalha, mas é o Espírito de Deus que sustenta o guerreiro. Sem ele, somos apenas sombras vagando por campos de batalha esquecidos. A restauração está disponível. O clamor é a chave, mas a manutenção da força, essa é uma decisão que você deve tomar todos os dias, após cada pequena ou grande vitória. Você está pronto para abrir mão da autossuficiência e permitir que a fonte de Deus volte a fluir em sua vida? Ou prefere continuar carregando o peso de um triunfo que está exaurindo a sua alma? A escolha é sua, e o deserto, como sempre, é o lugar onde a verdade se torna inegável. Não deixe que o sucesso se torne a sua maior armadilha. A verdadeira força não é exibida na derrota dos inimigos, mas na rendição diária diante do Criador. Seja o juiz da sua própria alma antes que a vida o julgue. O convite para a fonte está aberto. O seu clamor ecoa nos céus. O que você fará quando a adrenalina passar e o silêncio retornar? O resto da história de Sansão, os passos que ele deu em direção ao abismo final, são o que vamos explorar a seguir, porque entender o fim é a única maneira de evitar que ele se repita na nossa caminhada. Mantenha os olhos abertos, pois a história não termina onde pensamos. Ela termina onde paramos de resistir. A jornada de Sansão nos ensina que o maior perigo não está nos filisteus que nos cercam, mas na autoconfiança que nos cega. Ele venceu 1000 homens, mas quase sucumbiu pela própria sede, provando que o herói mais forte é aquele que reconhece sua absoluta fragilidade. Quando Sansão clamou, a rocha se abriu. Quando você clama, o céu se move. Se você se sente exausto hoje, como Sansão estava naquela rocha, saiba que a fonte de água viva ainda está disponível para restaurar sua força interior. Não tente carregar o peso do mundo com suas próprias mãos, pois elas são apenas instrumentos, não a fonte do poder. Se este estudo tocou seu coração e trouxe luz aos seus dilemas pessoais, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder o nosso próximo vídeo, onde mergulharemos no que acontece quando a força acaba de vez e os segredos ocultos da vida de Sansão são finalmente revelados. Comente abaixo a frase: Senhor, restaura minha sede, para selar esse compromisso com a sua caminhada. Até a próxima, e que você aprenda a vencer suas batalhas sem perder a sua alma.